Porque uma coisa que eu quero que você entenda, que nós não podemos ser frouxos enquanto o povo pede libera, nós liberamos. Nós precisamos ter equilíbrio para segurar essa espada que Deus nos entregou. Se não haver equilíbrio, a espada vai cair das mãos no momento da batalha, porque existe um exército lutando e pedindo para que você solte essa espada, para que você pare de denunciar o pecado, para que você pare de viver a palavra, para que você não se herde, para que você não ore, para que você não jejue. Mas uma coisa eu quero te dizer: aonde existe espada levantada, tem inimigos caindo por terra. Livro de 2 Samuel, capítulo 23 e verso 9 e 10, que vai dizer: e depois dele vinha Eleazar, o filho de Dodô, Auita, um dos 3 valentes com Davi, quando eles desafiaram os filisteus que estavam lá reunidos para a batalha, e os homens de Israel fugiram, e ele se levantou e feriu os filisteus, até que a sua mão ficou exausta, e a sua mão ficou presa à espada. E o Senhor operou com grande vitória naquele dia, e o povo retornou depois dele somente para despojar. A igreja pode se assentar glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus nos traz uma mensagem importante. E Eleazar, guerreiro de Davi, ele entrou em uma peleja, em uma guerra contra os filisteus que vinham contra o povo de Deus. Só que nós devemos entender que o Senhor já nos deu munição para a guerra espiritual a qual nós estamos. E nós sabemos que nós temos várias ferramentas de combate contra os nossos inimigos, contra os nossos adversários, assim como Eleazar, guerreiro de Davi, quando entrou na peleja, quando entrou na guerra, ele utilizou uma ferramenta que para muitas pessoas não faz sentido. Porque Eleazar, quando entrou na guerra, ele tomou a espada para lutar, e de maneira nenhuma soltou a espada, porque a espada é algo que nós devemos usar dentro de uma guerra. A espada é uma ferramenta que nós utilizamos dentro da guerra, da peleja, sendo ela espiritual ou sendo ela também física. Mas uma coisa eu quero que você entenda aqui neste momento, que o material da espada, sendo ela espiritual ou sendo ela material, essa espada também pesa. Essa espada também possui um peso. Essa espada também é perigosa. Essa espada também pode ferir as mãos. Essa espada também pode trazer feridas para a sua mão ao ponto de você ter câimbras. Por quê? A espada, sendo material ou espiritual, essa espada que Deus nos entrega, nós sabemos que ela é pesada. E uma coisa que eu quero que você entenda aqui nesta noite, que muitas pessoas estão entrando na guerra, mas estão voltando sem espada. Tem muitas pessoas que quando entram na guerra, entram na peleja, estão voltando sem a espada. Sabe por quê? Porque quando entra na guerra, a dificuldade, a luta, faz a pessoa abandonar a espada. Que Deus está trazendo aqui neste momento a interpretação, que a espada que Deus nos entregou é uma espada espiritual para o combate. Existem muitas pessoas que estão abandonando a palavra de Deus, que é a espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, por conta da luta, por conta dos inimigos, por conta da dificuldade. A espada está ficando para trás. Quantas pessoas se apostataram? Quantas pessoas abandonaram a palavra, deixaram de servir a Deus, deixaram de ser fiéis, deixaram de obedecer esta palavra, porque alguém pediu para soltar a espada. A dificuldade aumentou, a guerra aumentou, os inimigos aumentaram, e a pessoa pensou: eu não vou conseguir segurar a espada, porque a espada também fere, a espada também pesa.
Eu quero te dizer uma coisa: quando nós falamos de espada da palavra, uma ferramenta para a guerra espiritual, muitas pessoas vão pensar é um vento, é somente um vento. Mas uma coisa eu quero te dizer: independentemente se é uma espada física, de material físico, a espada espiritual também pesa, porque a palavra de Deus é compromisso, a palavra de Deus é santidade, a palavra de Deus existe ordem e existe decência. Porque para praticar, nós sabemos que é difícil. Para pregar ela também é difícil. Porque existe sempre alguém que vai gritar: solta a espada. Existe sempre alguém que vai pelejar: solta essa espada. Mas uma coisa eu quero te dizer nesta noite: Deus te entregou uma espada e você entrou dentro de uma guerra. Não solte a espada que Deus te entregou por conta da dificuldade, por conta dos adversários que estão dizendo: solta essa espada, abandone essa guerra, abandone esta peleja. Deus está dizendo para pessoas: não volte dessa guerra sem a minha espada. Tem muitas pessoas que, quando a espada começou a pesar, ela abandonou a espada. Quando a espada começou a dar nas mãos feridas, cãibras, esta pessoa abandonou a espada, abandonou a palavra. Tem muitas pessoas que deixaram de obedecer a Deus para obedecer os homens, porque a espada pesa. Quando a pessoa pratica a palavra, vai existir uma guerra. Os adversários que não acreditam, que pelejam para que você abandone essa espada, para que você abandone essa ferramenta, para que você abandone essa munição que Deus te entregou, para que você perca. Porque guerreiro sem espada não vence, guerreiro sem munição não vence, guerreiro sem capacete não vence, guerreiro sem sapatos não vence, guerreiro sem escudo não vence, guerreiro sem couraça não vence. Entenda isso que Deus está falando. Eleazar, guerreiro de Davi, entrou na peleja contra os filisteus. E nós sabemos que para entrar numa peleja, em uma guerra, nós precisamos ir revestidos, capacitados, armados com a ferramenta, a espada, o escudo, o capacete, os sapatos, a couraça, o cinturão para se defender mediante os adversários. Só que uma coisa eu quero te dizer: muitas pessoas, assim como Arão sendo o sucessor de Moisés, quando Moisés subiu ao monte para escrever as tábuas dos 10 mandamentos, o que acontece? O povo pediu: Arão, deixa nós fazer um bezerro de ouro, porque Moisés, este homem, nós não sabemos o que sucedeu. O que Arão faz? Ele faz aquilo que o povo pediu. Arão se corrompe porque existe alguém que está pedindo, existe alguém que está ordenando, e não é Deus, é o homem. As pessoas pediram, o povo pediu: Arão, libera, Arão, deixa nós fazermos um bezerro de ouro. Porque no momento que era para Arão usar a espada, que era a palavra de Deus, a ordenança que Deus já havia dado para que o povo não se corrompesse no deserto, ele não usou a espada. Sabe o que aconteceu? O povo criou um bezerro de ouro para adorar a outros deuses no meio do caminho, porque faltou espada. Existia alguém que estava ali como sucessor de Moisés, que deveria utilizar a espada. Mas eu quero te dizer uma coisa: quantas pessoas que estão sendo como Arão hoje em dia abandonam a espada no momento que o povo pede
pede, libera, faz isso, libera isso. Muitas pessoas estão abandonando a espada, porque o povo está pedindo, os inimigos estão pedindo. Existe alguém que está pedindo para que você libere, assim como Arão que se corrompeu por conta do povo. Mas eu quero te dizer uma coisa: a espada é de Deus, e quem manda é Deus e não é o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Sabe por quê? É mais fácil Arão liberar tudo do que segurar a espada. É mais fácil Arão deixar que o bezerro de ouro apareça do que segurar a espada. É mais fácil Arão liberar tudo para que o povo faça do que pregar a palavra e confrontar o povo. Sabe por quê? Porque pregar a palavra e confrontar o povo através dessa espada pode causar uma guerra. E existe pessoas que têm espada, mas não manuseia, porque tem medo de atrair guerras para a vida dele. Entenda isso. Porque carregar uma espada e ter uma espada qualquer pessoa pode ter. Ter uma Bíblia em casa qualquer pessoa pode ter. Mas eu quero te dizer uma coisa: praticar e manusear ela é para poucos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você entenda nesta noite. Deus está falando. Existem pessoas que precisam se posicionar espiritualmente. Existem pessoas que estão abandonando a espada, que é a palavra de Deus. Foi Deus que mandou você segurar a espada, mas por conta da sua covardia, porque o povo pediu, alguém falou para você deixar, alguém falou para você abandonar, e você jogou a espada fora. Entenda que Deus está falando aqui nesta noite. Tem pessoas que se corromperam porque o homem pediu para ser assim. Existem pessoas que se renderam diante do inimigo porque o homem pediu para ser assim. Existem pessoas que desobedeceram a Deus porque o homem pediu para que ela faria aquilo. Assim como Arão, que no momento que era para usar a autoridade como sucessor, ele se rendeu ao povo e se entregou ao povo, para que o povo fizesse um bezerro de ouro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entenda algo que eu vou falar aqui. A palavra de Deus é uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. A partir do momento que nós estamos vivendo esta palavra, praticando esta palavra, sempre vai existir uma justiça dentro de mim, que vai fazer com que eu manusee essa espada. Tem pessoas que pensam: é porque ele quer ser santo demais, ele quer aparecer. Não. Se a justiça de Deus está em mim, essa justiça vai fazer o quê? Eu manusear a espada que Deus me entregou, porque eu não posso soltar a espada por conta do pedido dos homens. Eu não posso se render mediante o bezerro de ouro e ficar calado. Eu preciso pregar, eu preciso falar, porque a justiça me faz manusear a palavra de Deus. Entenda isso. Alguém vai dizer: libera o adultério, libera a pornografia, libera a imoralidade, libera a vaidade, libera a prostituição, libera a sensualidade na igreja. Mas eu quero te dizer uma coisa: sempre vai ter um guerreiro com a espada segurando para combater. Sempre vai ter um guerreiro com a espada segurando na mão para combater o pecado. Nós não somos Arão, nós somos Elazar, que combate na guerra, que dá cãibra das mãos, mas não solta a espada que Deus entregou. Sempre vai ter alguém pedindo para liberar. Sempre vai ter um exército pedindo para você se render. Abandona a tua fidelidade a Deus, abandona a tua obediência a Deus. Mas eu quero te dizer uma coisa:
Nós devemos segurar a espada para o combate, pois se a espada cair das mãos, nós seremos feridos. Se a espada cair das mãos, nós seremos derrotados. Mas Deus não nos chamou para ser derrotado nas mãos do inimigo. Deus nos chamou para ser vencedores com a espada segurando nas mãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ter uma espada guardada qualquer um pode ter. Ter uma espada guardada qualquer pessoa pode ter. Mas não são todos que manuseiam essa espada. Porque existe covardes em nosso meio. Existem pessoas que estão fugindo da responsabilidade de manusear essa espada que é a palavra de Deus. Não basta somente viver, é necessário pregar. Não basta somente viver, é necessário anunciar a mesma palavra que eu vivo. Porque não é somente eu que preciso de salvação. Existem outras pessoas que precisam se arrepender. Existem outras pessoas que precisam vencer o pecado. E é somente através da palavra de Deus. Espada guardada não atrai guerras, mas se eu manusear, sim. A espada que está guardada e estacionada não atrai guerras, mas se eu manusear, se eu levantar a espada, sim. Entenda isso. Pessoas que estão em silêncio concordando com o pecado, com o erro, não levantam a espada porque é sinal de concordância. Porque se levantar a espada vai atrair guerra. Se levantar a espada vai ter contenda. Sabe por quê? Existem adversários preparando o momento que você dizer: eu estou entrando na guerra. Existe um exército esperando você levantar a espada para que eles possam pelejar contra você. Mas uma coisa eu quero te dizer: Deus não quer que você fique em silêncio como sinal de concordância com o pecado. Deus quer que você levante a espada que é a palavra de Deus e denuncie. Não seja como Arão, mas seja como Eleazar, que levanta a espada, que segura a espada vai dar crambas, a espada vai dar ferida nas mãos. Mas eu quero te dizer uma coisa: você não vai sair derrotado dessa guerra, você vai sair vencedor. Porque a espada está ferindo, a espada está causando cãibra das mãos. Você não está suportando a luta, você não está suportando a guerra, porque os inimigos estão vindo contra ti. Mas uma coisa eu quero te dizer: aonde tem espada levantada, existe diabo caído por terra. Louvado seja Deus. Entenda isso. Aonde tem espada levantada, tem capeta caindo por terra. Você sabe por quê? Porque quando tem espada guardada, o diabo não teme. Mas quando tem espada levantada, ele precisa recuar, ele precisa bater em retirada, ele precisa retroceder. Sabe por quê? Porque vai ter alguém para lutar contra ele. Mas esse alguém não é qualquer pessoa, é alguém que ainda não baixou a guarda, que não ficou em silêncio vendo o pecado. É alguém que ainda não faz vista grossa para o erro. É alguém que denuncia, é alguém que prega, é alguém que fala, que denuncia o pecado que está dentro da igreja. Entenda isso. O diabo fica quietinho lá quando o silêncio domina. O pecado fica quietinho lá quando o silêncio está predominando. Mas quando existe alguém que levanta a espada para entrar na guerra, o pecado não fica, o bezerro de ouro não fica, os filisteus não ficam, o pecado escondido não fica. Porque existe alguém, existe um guerreiro que está pelejando, existe alguém que está defendendo a ordem de Deus, existe alguém que está defendendo a palavra de Deus, existe alguém que mesmo que está dando cãibra nas mãos, mesmo que as mãos estão cansadas, está intercedendo, está pregando, está denunciando as obras do diabo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que pensam
é somente obedecer. Mas se eu obedeço, eu vou sentir desejo de pregar aquilo que eu obedeço. Se eu vivo a palavra, eu vou sentir desejo de pregar esta palavra que eu vivo. Porque quando o guerreiro se depara com a guerra, não tem como ficar calado, não tem como abaixar a guarda, não tem como abaixar a espada. Porque a ordem é abaixar, a ordem é pelejar, a ordem é entrar em combate contra as trevas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero que você entenda que a palavra de Deus, ela não esconde a sujeira debaixo do tapete, mas expõe algo que precisa ser arrumado. Entenda isso. A palavra de Deus não resolve totalmente os seus problemas, mas ela compra, ela traz salvação, ela traz livramento para a sua vida. Entenda isso. A palavra de Deus não traz alta promoção, mas ela compra aquilo que o dinheiro não compra. Entenda isso. A palavra de Deus, que é a espada, dando ordem, dando descrição, instrução para que nós venhamos ser salvos por meio dela. Esta palavra, ela não traz autopromoção. Esta palavra não veio para resolver problemas pessoais, mas ela veio para trazer salvação e arrependimento. Porque a solução que Deus quer dar para a sua vida é algo maior do que aquilo que você pode imaginar. É a salvação da sua alma, arrependimento de pecados, remissão de pecados, transformação, batismo com o Espírito Santo. Para manusear essa espada é necessário o equilíbrio. Sabe por quê? Porque quando nós estamos guerreando, a espada é pesada, a espada também fere, a espada também vai prejudicar as suas mãos, vai causar cãibra, vai trazer calos. Por isso é necessário o equilíbrio ao segurar a espada que Deus nos entregou. Porque se nós não segurar com firmeza esta palavra, essa espada vai cair das mãos. Se nós formos frouxos igual Arão, essa espada vai cair das mãos. Porque uma coisa que eu quero que você entenda, que nós não podemos ser frouxos enquanto o povo pede libera, nós liberamos. Nós precisamos ter equilíbrio para segurar essa espada que Deus nos entregou. Se não haver equilíbrio, a espada vai cair das mãos no momento da batalha. Porque existe um exército lutando e pedindo para que você solte essa espada, para que você pare de denunciar o pecado, para que você pare de viver a palavra, para que você não se herde, para que você não ore, para que você não jejue. Mas uma coisa eu quero te dizer: aonde existe espada levantada, tem inimigos caindo por terra. Mesmo com cãibra nas mãos, Eleazar segurou a espada firme. Mesmo com o ferimento nas mãos, Eleazar segurou a espada firme. Eu quero que você entenda: para você viver uma vida de oração, uma vida de santidade, você vai passar luta na sua casa, você vai passar luta na sua família. Alguém vai apontar o dedo para você e vai dizer: você está querendo se achar demais, você está querendo ser santo demais, você só vai na igreja, você só se santifica, só louva, só adora. Mas uma coisa eu quero te dizer: não solte a espada que Deus te entregou. Porque uma coisa eu quero te dizer: essa espada causa dor, essa espada causa batalha, essa espada causa guerra. Mas quem levanta essa espada vai ter vitória na sua guerra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Entenda isso. Deus está colocando coisas no lugar. Deus está colocando coisas no lugar. Entenda isso. Pela tarde eu estava orando ao Senhor. O Senhor me mostrava uma coluna e um martelo. O Senhor batia na coluna com o martelo. Estou colocando coisas no lugar. Estou endireitando coisas no lugar, através da palavra.
porque esta palavra endireita o seu caminho, esta palavra liberta o seu caminho, esta palavra te salva, esta palavra compra a tua salvação, esta palavra te liberta, esta palavra coloca ordem na sua casa, esta palavra traz arrependimento para a sua alma, esta palavra traz transformação para a sua vida. Entenda isso, o que Deus está dizendo. Existem muitos guerreiros covardes que se deixaram se levar no meio da guerra pelos inimigos. Existem muitos que se acovardaram porque o familiar pediu: para de ir para a igreja, para de se santificar, para de orar, para de jejuar. Existem muitos que se acovardaram como Arão: solta a espada, libera o bezerro de ouro. Existem muitos que no meio da guerra se entregaram, mas eu quero que você entenda algo aqui nesta noite, que Deus já está mandando pelejar, que Deus já está mandando segurar a espada, ainda que a espada cause cãibra nas suas mãos, ainda que a espada cause ferimento nas suas mãos, Deus está dizendo: segura a espada, não solte a espada, continua orando, continua pregando, porque aquele que pratica a minha palavra, aquele que prega a minha justiça, ele vai ter que se manifestar com a espada levantada mediante a guerra. É impossível alguém ser cheio do Espírito Santo e não levantar a palavra como combate contra as trevas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre quando eu vejo alguém e diz: eu sou cheio do Espírito Santo, mas não prega a verdade, eu penso: tem algo de errado. Você sabe por quê? Porque quem vive em santidade, quem está cheio da justiça de Deus, ele quer denunciar o pecado, ele quer pregar também a justiça que vive. Quem obedece a palavra se incomoda com o pecado. Quem está caminhando no caminho estreito se incomoda com o caminho largo. Eu quero que você entenda algo. O primeiro passo para ser cheio do Espírito Santo é não abaixar a guarda, não deixar a espada, porque aquele que é cheio do Espírito Santo, aquele que carrega a justiça de Deus, a palavra de Deus, também denuncia o pecado, também denuncia as obras malignas. Uma coisa que eu quero que você entenda aqui nesta noite, que os profetas utilizaram a espada, Moisés utilizou a espada, Eleazar utilizou a espada para o combate contra as trevas. E uma coisa eu quero te dizer: mas hoje o povo está baixando a guarda, porque a palavra de Deus como espada está causando cãibra, está causando ferida nas mãos. Mas uma coisa eu te digo: segura a espada, ainda que alguém te persiga, ainda que as coisas não dê certo, ainda que os problemas surjam por conta dessa espada, não abaixe a espada que Deus te entregou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que a mão de Eleazar ficou exausta, porque ele teve que segurar com tanta força a espada para lutar com os inimigos. Porque quando ele estava com a espada, ele simplesmente não segurou a espada, existia alguém que também estava com outra espada combatendo. Então ele segurou a espada com tanta força e ficou com a estabilidade, o equilíbrio tão grande, e quando ele soltou a espada, quando terminou a guerra, a palavra de Deus vai dizer que ele sentiu cãibras, a sua mão ficou travada, os seus nervos ficou travado por conta do equilíbrio, da força que ele segurou aquela espada. Por isso que eu quero que você entenda nesta noite, a força que você está fazendo, o esforço que você está fazendo para obedecer a Deus. Eu vou te dizer uma coisa: vai causar cãibras, vai causar exaustidão, vai causar ferimento, porque haverá perseguição, haverá luta. Mas uma coisa eu quero te dizer: existe um Deus que vai te garantir a vitória contra os teus inimigos. Deus não te chamou para ser derrotado assim nas mãos do adversário. Deus te chamou para ser vencedor, assim como Eleazar segurou a espada e foi vencedor.
está fazendo uma oração em nome de Jesus, para que o Senhor possa libertar, para que o Senhor possa renovar, para que o Senhor possa curar pessoas nesta noite, em nome de Jesus.